Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Levando em conta essa segunda qualificação minha, que é ser psicodramatista, ou seja, trabalhar com método psicodramático, ver o mundo pelo viés psicodramático. E ver o mundo pelo viés psicodramático é atribuir uma importância fundamental ao estabelecimento de vínculos entre os papéis que nós exercemos na vida. O papel profissional, que é o primeiro título que eu me apresento, psiquiatra. Nesse papel profissional, o vínculo se estabelece com o seu papel complementar, que é o paciente. Só que acontece uma coisa interessante em psiquiatria. Psiquiatria não é uma especialidade fácil. Porque, regra geral, em outras especialidades médicas, as pessoas buscam temendo o resultado da consulta em si, a doença que porventura seja descoberta. Mas, e especialmente algum especialista, não traz nenhum receio específico. Mas psiquiatria não. Psiquiatria, a própria ida ao psiquiatra, já se traduz por uma condição de ameaça. Quando nós recomendamos um cardiologista, um ginecologista, alguém conhecido, isso é uma demonstração de zelo, de cuidado. Mas quem manda alguém a um psiquiatra só manda dentro de um contexto raivoso, dentro de uma briga. Mandar alguém ao psiquiatra equivale a uma ofensa, a uma agressão. O que não acontece de mandar alguém a um cardiologista. Então, essa especialidade, ela já parte de um patamar bastante negativo, que é o fato das pessoas, da maioria das pessoas, ou a quase totalidade das pessoas, não virem ao psiquiatra com bons olhos, não virem ao psiquiatra de coração aberto, virem temerosos da própria vinda ao psiquiatra, já que psiquiatra, no dizer popular, é médico de doido. Já que, no dizer popular, qual é o grande temor das pessoas ao se aproximarem de um psiquiatra para consulta? É que ele vai prescrever uma medicação que é forte. Geralmente, todo remédio psiquiátrico para as pessoas é forte. Vai encher as pessoas de remédio, vão ser remédios fortes, encher as pessoas de remédio, ou seja, dopá-las. Esse é o temor com que as pessoas se apresentam em psiquiatria. O outro temor é a dependência das medicações para as quais a gente tem encontrado um objetivo de tratamento. Essa questão de medicação forte, dependência de remédio, dopar uma pessoa, ser mal visto por ter entrado no consultório, isso não acontece em outras especialidades médicas, mas acontece sempre em psiquiatria. Então, o que nós estamos conversando aqui é a respeito de algo que é pré-conceitual, ou seja, não é algo refletido, é algo que faz parte do imaginário da nossa cultura, de que ir a um psiquiatra é necessariamente ter uma doença mental que é loucura e para a qual será prescrita uma medicação e que o resultado será deixar a pessoa dopada, dormindo ou feito um zumbi. Então esse temor que as pessoas têm ao se aproximarem do psiquiatra, e isso independe do nível cultural que a pessoa tenha, independe até da categoria profissional. Porque mesmo os médicos que recorrem ao psiquiatra, esse temor está presente. A visão que a medicina, a maior parte dos médicos tem da psiquiatria, não é muito diferente da visão dos leigos em relação à psiquiatria. Já houve muita mudança, claro que houve. Há anos atrás, em tempos mais antigos, a medicina, os médicos como um todo, tinham o mesmo preconceito em relação ao psiquiatra que os leigos tinham. Hoje mudou muito.
Mas ainda assim é bastante presente esse temor preconceitual, que é, ao aproximar-se do psiquiatra, eu estou indo para ver um médico de doido. Por isso que, para a psiquiatria, é tão vital, se a medicina como um todo, ou toda a categoria profissional que trabalha com gente, precisa saber estabelecer vínculo. Isso qualquer balconista de loja sabe, que ele só vende a quem quer comprar. Mas em psiquiatria isso é particularmente importante. Por quê? Porque quando uma pessoa vai ao cardiologista, ele quer verdadeiramente se livrar de algum incômodo do que está ali. Mas em psiquiatria, essa atitude é bastante ambivalente. As pessoas querem se livrar de um incômodo, mas têm muito medo do que elas vão encontrar como solução. Ou seja, o psiquiatra tem que vender uma coisa a alguém que não quer comprar ou teme comprar essa coisa. Por isso que em psiquiatria, mais do que no resto da medicina, mais do que outras categorias profissionais que lidem com pessoas, conseguir estabelecer um vínculo que sustente isso e que permita que a dúvida, que permita que o medo, que permita que o preconceito, que permita que as fantasias, que permita que todos os pensamentos que as pessoas têm em psiquiatria apareçam, é tão importante. Estabelecer vínculo é estabelecer uma ligação. Vínculo, em latim, significa corrente. Corrente de elos. Ou seja, algo que estabelece uma ligação que nos prende a outra pessoa. No caso do psicodrama, nós dizemos que o vínculo estabelece uma ligação entre dois papéis. No caso específico que nós estamos tratando aqui, o papel de psiquiatra junto com o papel de paciente, é necessário que nós construamos essa ponte. Não é o paciente que deve construir essa ponte, já que ao chegar, ele chega temeroso. Portanto, não cabe ao paciente desenvolver essa cabeça de ponte, estabelecer uma ligação. Cabe ao psiquiatra conseguir ver no paciente uma pessoa com quem ele possa estabelecer um vínculo. Para quê? Para sustentar as dúvidas dele. Muitas das medicações psiquiátricas são lentas no seu resultado. Por exemplo, especificamente, paciente com depressão. Paciente dentro de um episódio depressivo, as medicações levam cerca de 4 a 6 semanas para estabelecer um mínimo de resposta. Ou seja, um mês e meio. Numa pessoa que está num quadro clínico de depressão, que a depressão pressupõe um desespero, ou seja, uma desesperança, uma não expectativa positiva, uma sensação de que nada vai dar certo. E ainda assim, o médico prescreve uma medicação que demora cerca de 4 a 6 semanas para poder aparecer o resultado. Quem sustenta o paciente durante esse período em que o remédio ainda não produziu um retorno efetivo, ainda ele não viu um resultado que possa dar a ele uma esperança de melhora? É o vínculo. É o fato dele poder ligar para o seu psiquiatra, de estabelecer um contato com ele, para poder propor a dúvida, o receio, o medo, o desespero dele. Então, conseguir estabelecer com um paciente que é um comprador que não quer comprar aquele objeto que você está vendendo, que tem receio do objeto que você está vendendo. No caso, em psiquiatria, o objeto que nós vendemos é o nosso conhecimento psiquiátrico. E as pessoas que recorrem, eles compram o quê? O conhecimento psiquiátrico. E o que é que o conhecimento psiquiátrico no consenso popular traz? Dopar, sedar, tornar zumbi, tornar incapaz, engordar, ficar parado sem fazer nada. Então, esse vídeo, ele chama, a intenção partiu de um encontro com um paciente que veio mediado pela esposa, já que ele estava dentro de todos os seres humanos. Aliás, como eu brinco sempre, quando eu pergunto, minha primeira pergunta sempre
ao encontrar um paciente pela primeira vez é como é que ele se sente num consultório psiquiátrico, vindo ao consultório psiquiátrico. Isso mesmo ele sendo médico. Se ele disser, não, eu sou médico, não importa, mas você está vindo a um psiquiatra, como você se sente? Ah, mas eu já fui a muitos, não importa, mas como você se sente? Quando o paciente ele é perguntado isso aí, ele abre caminho para que ele exponha os preconceitos, no sentido literal da palavra, aquilo que não é refletido, aquilo que é preconceitual, que é pré-razão, que é uma sensação faz parte do imaginário e da cultura popular. E esse paciente fazia parte da espécie humana, como eu brinco sempre. Bem-vindo à espécie humana. Todos têm esse preconceito. Ele veio, atendeu, a esposa o pressionou, e aliás, isso que eu vou comentar aqui, eu brinquei com ele dizendo, você me permite, eu não vou obviamente citar nada que eu refira a você, mas essa frase sua é tão lapidar que me permita fazer algo com essa frase sua. A queixa dele é de ser muito ansioso, extremamente ansioso no dizer dele. De viver continuamente com a sensação de que alguma merda vai acontecer, não sei qual é, mas vai acontecer. E no decorrer da conversa ele usa essa frase. Quando eu pergunto a ele para descrever a vida dele, ele diz, minha vida é trabalhar feito um condenado para me aposentar e ficar na rede. Desde que ele começou a trabalhar, o lema de vida dele, a legenda da vida dele, o título do filme da vida dele era esse. Minha vida é trabalhar feito um condenado para me aposentar e poder ficar na rede. Repare que essa expressão é tão lapidar que ela inclui que tudo aquilo que ele faz é uma condenação. Ele se sente condenado não há prazer na vida dele. Segundo, que ele não usufrui, como ele não tem prazer, ele não usufrui de nada, já que ele trabalha para o futuro. Ele trabalha para se aposentar. E terceiro, ao pensar em se aposentar, ele pensa em ficar numa rede, para descansar de todo o esforço feito. Ou seja, é um círculo perfeito que ele faz. Ele sai do trabalho, feito um condenado, ou seja, esgotante, para me aposentar, para me livrar desse trabalho esgotante, e enfim vou ficar numa rede para não fazer nada. Ou seja, a vida dele é destituída de qualquer forma de prazer, qualquer forma de sensação de êxito, porque ele nunca alcança aquilo que ele busca. E essa seria uma forma da gente entender a ansiedade. Uma pessoa dita ansiosa é uma pessoa que nunca alcança a meta dela, porque a meta sempre se estende à frente. O temor dela está sempre preso ao peito dela. É como se fosse um corredor que tem uma linha de chegada presa ao peito. Ele se esgota, como acontece com ele, mas ele não chega ao fim, porque cada passo que ele dá, a linha vai se afastando dele. No caso do ansioso, cada solução que ele apronta para um problema da vida parece um novo temor. A linha de chegada dele, ou seja, a sensação de poder, como na fantasia desse paciente, de estar numa rede sem fazer nada, é como uma pessoa que constrói a vida sem objetivo. O único objetivo é descansar da vida que ele viveu. Se fosse uma coisa lógica, não seria humana, né? Mas muitas pessoas vivem dessa forma. Mas a tradução dessa para o psiquiatra é sob forma clínica. Eu estou ansioso. A ansiedade é uma emoção que traduz essa sensação de encruzilhada, ou de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa sensação de contínua temor do futuro, contínuo temor do futuro. Ainda que não haja uma razão plausível, não importa, mas a sensação é de que o se vai acontecer. Esse se, com tonalidade pessimista, irá acontecer. Ele hoje está usando a medicação,
está se beneficiando dos efeitos físicos, dos efeitos da medicação, mas, obviamente, a construção de vida dele não será resolvida com a medicação. A medicação vai permiti-lo a lidar com uma construção de vida que ele fez que gera esse tipo de situação nele. É nesse aspecto que se combinam a psicofarmacoterapia e a psicoterapia. A presença do remédio dá a ele uma condição melhor para poder ele, enfim, lidar com o grande problema da vida dele, que é a forma com que ele construiu, com a forma com que ele vive a vida dele. Até então, ele estava preso nesse círculo vicioso, em que a rede, sem fazer nada, estava de um lado e o trabalhar feito um condenado do outro. Tudo no futuro. O presente é só esforço, condenação, peso, dor e angústia. Hoje ele se beneficiou muito com a medicação em termos sintomáticos. E começa a perceber, a partir desses encontros da gente, de que, como dizia minha avó, os incomodados é que se mudam. Ou seja, aquilo que nós chamaríamos em psicoterapia de demanda é a sensação de incômodo, é traduzido na linguagem popular como os incomodados é que se mudam. Agora ele percebe que não é apenas uma queixa clínica, mas é resultado de uma forma de viver. E essa forma de viver também não foi escolhida aleatoriamente. Faz parte da história dele isso que aconteceu. Aliás, como eu brinco sempre, cada um fica doido com a sua própria história, não com a história do outro, com a própria história. E na história dele é compreensível o que ele tenha construído essa saída que se tornou destrutiva, mas foi compreensível. E ele hoje ele percebe. Então ele começa a buscar a segunda etapa do tratamento dele, que é manter a medicação para sustentar os efeitos dessa forma de viver, e ao mesmo tempo que ele procura um caminho para que o prazer possa se introduzir na vida dele, para que a sensação de que a vida não é apenas um trabalho penoso que deve resultar num descanso desse trabalho penoso. Aliás, tem um poeta brasileiro, Gonçalves Dias, que escreveu um poema chamado Ijuca Pirama, que tem uma frase assim: viver é luta renhida, viver é lutar. Vida de guerreiro, né? Mas a vida precisa ter a sensação de vitória e de prazer em pequenas coisas que se faz. A pessoa ansiosa ou a pessoa perfeccionista, ela não obtém o prazer nas coisas que se façam. Porque o ansioso porque teme perdê-las. O perfeccionista porque não atingiu o seu objetivo, que era a perfeição. Espero que haja sido útil. Tchau.